Olha, quando terminou esse episódio, eu juro pra você que eu parei um momento pra ficar pensando no tanto de coisa que ele apresentou. Mano, esse episódio 83 de Beyblade X, ele traz uma pontinha de chapéuzinho de alumínio, né? Porque acabei pensando coisas um pouco fora da casinha aqui para o universo de Beyblade X, mas ao mesmo tempo trouxe muito mais desenvolvimento para personagens e trouxe principalmente pro Bird uma mensagem bonita. Cara, esse episódio tá fantástico, na moral. Eu acho incrível como o Beyblade X continua a melhorar semana após semana com o desenvolvimento dos personagens. É uma escrita muito boa e eu quero comentar esse episódio com vocês. Vem cá. Beleza, o episódio começa então com a recapitulaçãozinha do último episódio, onde o Exo havia comentado que o Bird parecia estar um pouco mais fraco, parecia que ele enfraqueceu, porque ele não estava conseguindo utilizar o Hell's Reaper. Aparentemente era isso mesmo, e de fato eles confirmam no comecinho desse episódio. O Exo até tenta consertar as coisas, né? Mesmo que o Bird esteja perdendo muito de um jeito estranhamente mais fraco, o Exo fica todo nervoso, falando: não, mas tá tudo bem, o Beyblade que a Multi fez é ótimo, tá tudo certo, você tá se virando bem aí, é só questão de costume, não sei o que, mas ele parece estar um pouco entediado também. Quando o Bird fala em tentar de novo, porque ele é muito persistente, o Exo ainda dá uma indiretinha e fala: pô, mas é que se continuar com o Hell's Reaper não vai ser tão maneiro. E dá um apertozinho no coração do Bird aqui, ele fica realmente pensando: putz, então realmente eu fiquei mais fraco mesmo? O que tá acontecendo? E ele ficou com isso na cabeça, né? O episódio todo. E por mais que o Exo tenha elogiado bastante a criação do CX que a Multi elaborou pra eles nesse momento, ainda é reforçado pelo Bird, que ele fala: meu, não adianta o Beyblade ser tão bom, tão bonito, tão elogiado por você, se o Blader é inútil e não consegue lançá-lo ou manipulá-lo muito bem. É exatamente o que ele pensa nessas cenas iniciais. E nós seguimos para um teste que o Bird vai fazer, lançando o Beyblade para mostrar o lançamento dele para as outras pessoas que estão ali, né? Pra galera do Persona, pro Taisho, pra Meiko. Tem um Impact Frame que eu salvei, que eu achei tão bonito, olha, em preto e branco. Um framezinho isso daqui no lançamento, eu achei tão legal, cara. E aí nós vamos pro lançamento dele pra mostrar que tá mais ou menos no lançamento com o Hell's Reaper. Geral dá uma olhada e fala: realmente esse lançamento tá esquisito mesmo, tá acontecendo alguma coisa. Tenka vai lá, pega o Hell's Reaper e fala: batalha comigo? Eu vou usar esse Hell's Reaper aqui, escolhe seu bem. Bird imediatamente escolhe então o Hell's Scythe para batalhar, porque aparentemente é o que ele tem a maior familiaridade. Isso daqui remete também ao final da primeira temporada, quando ele enfrentou o Shiero na topo da Torre X, né, na batalha final lá da primeira temporada. Ele tem muito mais familiaridade, ele tem muito mais laços e costumes com esse Beyblade especificamente, por isso ele escolhe o Hell's Scythe nesse momento, aparentemente. E é o momento que o episódio usa para explicar as características do Hell's Reaper, porque a Tenka lançou muito bem, ela joga muito bem, se adapta muito bem. Então é dito que a bit do Hell's Reaper tem esse formato hexagonal, exatamente para poder manter mais equilíbrio, para poder sempre se redirecionar para mais perto do centro da arena, meio que chutando as bordas da arena para que ele consiga realmente ir para cima do oponente mais facilmente, mas ele é um Beyblade diferente, ele não é exatamente como os demais que estavam sendo utilizados pelo Bird. A batalha segue com uma boa perseguição, os Smash Attacks que nós temos do Hell's Reaper são muito eficientes, o lançamento da Tenka é muito bom, mas o Bird continuava preocupado, triste, decepcionado consigo mesmo por não conseguir dominar logo de cara um Beyblade novo, que é comentado no episódio que é uma coisa difícil, né? O Exo até no comecinho dá uma brincada falando: pô, até a Multi teve dificuldade, não sei o que. É só pra tentar alegrar o Bird, que tá realmente numa fase difícil, ele tá naquele cantinho obscuro, achando-se inferior a todo mundo e incapaz. Então ele acaba não lançando com tanta confiança e gera esse resultado negativo. Mesmo que em um momento da batalha contra a Tenka ele tenha conseguido acertar um golpe muito bom, mesmo com toda essa pressão psicológica que ele tá passando, e aí o Hell's Reaper voa, mas logo ele aterriza e aproveita-se dos seus smashes fabulosos aqui, ele estando no modo ataque, a gente pode ver pela Assist Blade, e a batalha acaba num spin finish. Taisho ainda dá uma comemoradinha falando: caramba, o Hell's Reaper é realmente bom, muito diferente de quando o Bird tava usando ele. A Meiko dá uma encarada e ele já fica quietinho. Ah, falei besteira, mas que cagadinha que falei, não é mesmo? Porra, Taisho não precisava dessa também, né? Agora já falou, agora já machucou o Bird, sabendo que ele estava fragilizado, mas é que sai no impulso às vezes e dá nisso. Então a Multi começa uma pequena explicação, falando que embora ela tenha feito o Hell's Reaper para se adaptar
ao estilo de jogo do Bird. E lembremos que o Bird é bastante insistente, tá? Ele sempre pede pra Multi fazer um tipo equilíbrio, um tipo que possa se adaptar em qualquer situação, porque ele acha que é o melhor pra ele, ele acha que um Beyblade que se adapte a qualquer situação vai acabar ajudando ele, quando na verdade é um pouquinho do oposto. Um Beyblade que tenta se adaptar a qualquer situação depende do lançamento da pessoa que está utilizando ele para que ela se adapte. Então é o jogador que vai se adaptar ao momento e lançar adequadamente, o que dificulta o uso, a controlabilidade desse Beyblade. Então acaba sendo um tipo muito mais difícil de ser utilizado por isso. A Multi ainda acrescenta aqui que, assim como ela fez os Beyblades UX com características bem únicas, os novos que ela fez terão usos diferentes e terão habilidades diferentes e jeitos de lançar diferentes, uma ideia diferente. E o Hell's Reaper é muito versátil, talvez mais versátil do que os Beyblades que o Bird já tem atualmente. Então isso também dificulta bastante o uso para ele se adaptar a tanta versatilidade. Lembre-se, ele não tem experiências tão boas e profissionais em batalha, ele não consegue ainda ler o oponente e adaptar as próprias técnicas para que consiga rebater. Ele ainda é muito inexperiente e não consegue controlar um Beyblade que é tão amplo. Eu meio que associei isso aqui quando eu começo a jogar qualquer GTA. Eu não consigo focar no objetivo da missão que eu tenho que cumprir. Eu fico fazendo um monte de besteira pela cidadezinha, fico ali zoando todo mundo, chamando polícia e o caramba, pra brincar e perco o foco. Então a liberdade em excesso acaba gerando uma limitação em você. Você não foca no objetivo e no que você precisa fazer. Isso aconteceu também com Breath of the Wild quando eu fui jogar a primeira vez. Não tem como focar num objetivo único, você vai para todo lado. Aqui é a mesma coisa. A liberdade que você tem de se adaptar a todas as situações com Beyblade de equilíbrio acaba gerando uma dificuldade pro Bird, que não sabe selecionar e focar em um objetivo único. E por mais possibilidades que o Hell's Reaper tenha para todas as situações, depende do Bird fazer essa leitura, e ele não tem experiência para isso. E o mais importante, aqui a gente vai entrar numa área de chapéuzinho de alumínio, hein? A Multi ainda pergunta pro Bird: sabemos que você batalha um pouco diferente, você sente os Beyblades um pouco diferente, você já conseguiu ouvir a voz do Hell's Reaper? O Bird fala que até esse momento ele não consegue ouvir a voz do Hell's Reaper. Agora calma, esse é um conceito muito interessante que eu quero explorar um pouquinho, eu quero conversar, abrir um parêntese aqui no meio do vídeo. Esse negócio de voz me lembra muito algumas questões que vi em One Piece, quando é dito sobre a voz de todas as coisas, e aí quando algum personagem começa a ficar mais fraco ou até mesmo acaba indo de F, é dito por alguns personagens que não se ouve mais a voz daquele personagem. Enfim, é um conceito de One Piece, mas que me trouxe um pouco dessa reflexão aqui. Sabemos que o Bird não é um personagem comum. Ele tem alguns sentimentos muito exclusivos em relação a alguns Beyblades específicos. Lembremos do episódio 2, quando a Multi abre a maletinha e fala pra ele: escolhe um aí, naquele planinho dela querer vencer ele, enfim. Ele escolhe o Hellscythe, mas é porque a cena deixa muito claro que alguma coisa chamou ele pro Hellscythe. Seria então essa voz que eles estão falando aqui. E não foi só nesse momento, a gente sabe que em vários outros momentos o Bird tem essas sensações estranhas. Lembra, por exemplo, do Phoenix Feather, quando começou a invadir a cidade, o Bird começou a entregar para todo mundo aquele Phoenix Feather que passava uma sensação ruim, pesada, estranha. O Bird sentiu isso de imediato, sendo que todo mundo estava aproveitando, curtindo o momento. Pô, Beyblade super forte, estamos ganhando um Beyblade de graça, essa coisa toda. E o Bird sentiu algo errado ali, porque ele sentiu essa voz desses Beys. Especificamente, em vários outros momentos a gente vê que o Bird é diferente, ele é o personagem que sente. A Meiko até comenta nesse episódio mesmo que o Bird é um tipo de Blader raro, que parece ter uma conexão diferente com o Beyblade e chama os Beyblades dele de parceiros, porque ele consegue meio que sentir uma coisa diferente, ele joga com o coração e tem todo esse papo a respeito de ouvir a voz e tudo mais. Pra mim, nada numa obra é por acaso, nada numa obra é para encher linguiça, especialmente quando é uma obra bem escrita desse jeito aqui. Esse pequeno momento que a gente tem para falar de voz e de conexão com o Beyblade em si, no caso do Bird, para mim é uma pequena
porta que a gente pode explorar para trazer um pouquinho do fantástico para dentro de Beyblade X, que continua sendo bastante pé no chão, e eu admiro muito a equipe que está trabalhando nisso. Não é fácil manter um excelente roteiro sem apelar para umas magias, sem apelar para umas fantasias malucas, uma coisa assim. Eles estão conseguindo, mas eu vejo isso como uma portinha de entrada, uma possibilidade para a gente trazer essa questão de conexão que tem com os Beyblades e aquela questão clássica da franquia que nós já conhecemos. Então eu deixo aqui a pergunta, não é uma afirmação, é só uma coisa que me ocorreu. Seria essa voz dos Beyblades a tal da ressonância em Burst? Pode ser, né? Pode ser um fato interessante a gente explorar essa questão, e talvez por isso o Bird acaba sendo um personagem extremamente importante para futuros vilões, que vão acabar querendo explorar um pouco mais disso. A gente tem assistido muito Battleman DX, terminamos de assistir a série na Twitch, assistimos ele completo, e tem muitas questões dessa série que trazem para Beyblade X. A questão da conexão, por exemplo, a questão de aproveitar o jogo, que eu vou retomar mais pra frente no vídeo, mas principalmente essa questão da conexão específica com as coisas. Quem assistiu Battleman DX tá ligado na sincronia vital, né? Então talvez um conceito desses comece a ser explorado aos pouquinhos em Beyblade X. Isso me ocorreu assim, talvez o Bird seja a porta de entrada para elementos um pouco mais fantasiosos e de uma forma bem apresentada, bem inteligente, na questão de laço, na questão de parceiro, na questão de voz. E ainda assim o Exo ainda joga ali falando, não, eu já sei, eu tenho uma super ideia, que tal a gente treinar por 24 horas seguidas sem descansar até que você fique bom e aí as coisas vão melhorar, eu tenho certeza, porque ele é desses, ele só quer treinar, na verdade ele só quer jogar mais Beyblade, né? Ele quer motivar o Bird de alguma maneira para que eles consigam ficar jogando sem parar. É uma ótima ideia, vamos tentar fazer isso, pode ser mesmo que eu consiga melhorar desse jeito. Você percebe que o Bird tá sempre forçando a barra. Ele tá sempre colocando um peso nas costas dele, sempre trazendo para ele a responsabilidade. Afinal, ele foi eleito o líder, o capitão do time, coisa assim. Então é justo que ele tente trazer para ele essa responsabilidade toda. Ele quer vencer, ele quer se forçar cada vez mais, mas às vezes ele não expressa isso, ele vai acumulando muito desse sentimento para ele. A Tenka ainda puxa um detalhe que pega lá dos episódios anteriores, quando Areio acabou amaldiçoando o Bird. Você lembra disso? Que era uma questão mais de fala, de sugestão, que a pessoa fica ali um pouco abalada em relação ao que o outro fala. O Bird se deixa levar muito facilmente, mas ela lembra que isso aqui, embora tenha sido um conceito que foi desmantelado naqueles episódios e meio que revelaram o truque dela, é uma coisa que fica com você, é uma coisa que você guarda e fica junto, fica ali incomodando muitas vezes. Claro que depende muito da personalidade do Bird, mas eu entendo bem como ele se sente aqui. Às vezes as pessoas falam coisas que a gente guarda e, putz, fica, cara. E seja uma sugestão, seja uma coisa boa ou ruim, tem coisas que marcam e a gente guarda aquilo involuntariamente. Ela até dá um exemplo de sugestão falando pro Exo e pro Taisho, vocês querem sushi, vocês estão com muita vontade de comer um sushizinho delicioso, com um molhinho tare por cima, coisa gostosa e não sei o que. Eles ficam malucos e aceitam essa ideia, aceitam essa sugestão, saem correndo malucos pra comer um sushizinho porque eles são super influenciáveis. O Exo é um cara que não tem condições, ele é extremamente influenciável, especialmente para as coisas que ele realmente gosta, não precisa fazer nem força, né? Eles saem correndo dali e imediatamente preparar uns sushis, mas logo vem a Meiko com uma mala e uma proposta: arrastar o Bird para uma praiazinha, e ele pensa, beleza, bora treinar. Quem lê o mangá sabe que tem um momento ali de treinamento num barquinho, é o que a gente estava esperando ver nesse episódio. Muito bom que o episódio não nos prepara para isso, a gente espera que aconteça, mas eles nos surpreendem, porque o anime é muito mais completo, tem muito mais tempo para desenvolver as cenas, tem muito mais tempo para tudo isso. Aí chega o momento de eles chegarem aqui nessa praia, que tem algumas pessoas e tudo mais, e a Meiko fala que esse é o lugar que normalmente ela vinha com o antigo time dela para descansar, para relaxar, para trocar uma ideia. Às vezes é preciso ter um momento para conversar. Esse era o lugar, era o cantinho deles. Apresentando o Bird para esse momento, ele fica todo empolgado e joga de novo a responsabilidade para cima dele, falando, beleza, então aqui a gente vai treinar pra caramba, é um lugar aberto, é um lugar que a gente consegue fazer muita coisa, porque a gente precisa ficar mais forte, eu preciso ficar mais forte, preciso trazer a vitória pro time, preciso, eu.
E não, ela fala, não, você tá falando o que aqui? Senta aqui. Ele senta. E ali eles passam um bom tempo. Quando eu falo um bom tempo, é a tarde toda sentados ali sem fazer nada. Absolutamente nada. Pessoas vêm e vão, brincam na areia, brincam no mar, passeiam com o cachorro, jogam bola e eles continuam ali. O Burt começa a refletir um pouco a respeito do que aconteceu hoje, das atitudes, do que talvez ele esteja trazendo pra si e só pra si, enquanto a Meiko continua trabalhando no computadorzinho dela. Passa um tempo, o Burt até acha uma bola pra chutar e fazer alguma coisa e ele realmente ele não entendeu muito a mensagem aqui. Parece que as coisas não foram muito claras para ele. E ele chega para conversar com a senhorita Meiko falando que precisa treinar, precisa fazer alguma coisa, não é justo, ele tem que ajudar o time, porque senão o time vai perder. É mesmo? O time vai perder? Ah, é? Puxa vida, como assim? A gente precisa fazer alguma coisa. A gente ficou a tarde toda aqui, o que tá acontecendo? A gente precisa realmente ajudar a Tenka, a gente precisa vencer a Star Battle, precisa conseguir as 100 estrelas, a gente precisa ser mais forte. Ah, é? Precisa mesmo? Suponhamos que o Persona consiga as 100 estrelas e não passe do desafio da Omega Shiroboshin, não derrote o Zodiac. E aí? Você vai fazer o quê? Você vai deixar de jogar Beyblade? Você vai morrer por acaso? Vai acontecer alguma coisa tão trágica e tão ruim? Não. Não vai acontecer nada disso. Até porque se acontecesse qualquer coisa disso e tivesse o risco iminente de acontecer qualquer coisa com você, Bird, a Meiko diz que ia fazer o que pudesse para impedir ele de jogar Beyblade. Porque o que importa não é realmente tanto esforço, tanto resultado, vencer, preciso ser mais forte, preciso vencer todo mundo. O que importa é você e só. A derrota que se pode sofrer pelo Zodiac ou não, ajudar ou não a Tenka, o que isso vai mudar pra você? Essa é a mensagem que a Meiko traz aqui. E antes da gente entrar na próxima parte da conversa, que é muito legal, tudo que ela fez aqui é uma coisinha chamada ócio criativo. É uma coisa que, quando a gente trabalha tendo que elaborar qualquer coisa, né? Um conteúdo, uma disciplina, qualquer coisa que a gente tenha que elaborar, trabalhar em cima, se a gente coloca toda a pressão em cima da gente, se a gente vai pra cima querendo fazer, forçando a barra, mesmo que a gente esteja super cansado, precisamos fazer aquilo. Quem passou por faculdade tá sabendo o que eu tô falando. Tem horas que você só precisa não fazer nada. Porque às vezes a gente tá tão pressionado, a gente tá tão tenso, tão preocupado em fazer as coisas e querer arrumar e resolver os problemas, que a gente não pensa na gente. A gente não pensa que talvez, se a gente ficar um pouquinho parado, pensando, refletindo, respirando, meditando, lendo, fazendo qualquer coisa, mas se forçando a não fazer nada por um momento, esse ócio criativo vai te ajudar, ele vai te trazer inspiração, ele vai te trazer mais força para você conseguir fazer e finalizar a tarefa que você tem para fazer. Normalmente é assim que funciona. E isso aconteceu muito comigo, principalmente na época da faculdade, que eu tinha muita coisa para fazer, muito trabalho, muita entrega, preparação de aula nos anos finais ali, era muita coisa, TCC, nossa, um monte de coisa. Tinha horas que parecia que não ia dar certo, que eu não ia conseguir escrever uma linha de TCC. Aí eu tirava um tempo para descansar, voltava e escrevia 2 páginas. É uma coisa incrível como isso realmente funciona e foi o que a Meiko propôs aqui. Um ócio criativo, um ócio para incentivar o Bird a querer prosseguir, mas ter força. Não só se entregar à exaustão, treinar sem parar, como foi a sugestão do Exo no começo do episódio. E a Meiko ainda faz aqui uma reflexão muito legal. Ela fala, você lembra da final, quando vocês batalharam com o Pendragon? Lá na Torre X? Cara, foi uma final incrível. Todo mundo viu o que aconteceu lá. Porque se vocês lembram bem dessa final, o Bird trouxe aquela vontade de batalhar, ele trouxe aquela ideia de alegria de jogar pelo jogo. Não importa muito a vitória ou a derrota, ele estava pelo jogo. A frase final do episódio foi muito divertido. Não foi? Então, é isso que ela queria entregar para o Bird. Uma lição de que talvez parar um pouquinho para pensar nas coisas e lembrar que toda essa pressão que você está colocando em cima de você, talvez não valha a pena. Talvez você tenha que parar um pouco, respirar e aproveitar a experiência. Talvez não seja o momento de você
ter aquilo que você deseja. Talvez você não esteja preparado para aquilo que você tanto quer e está exausto por aquele objetivo específico, mas ainda não está na hora. Então, às vezes, a gente sabe que persistir e aproveitar o processo é muito mais importante do que o resultado final. Isso conversa muito com o que eu sempre falo para os meus alunos, quando eu dava aula de inglês, sempre falava isso. Se você não aproveita a jornada, se você não aproveita o processo de aprendizagem, você dificilmente vai aprender bem qualquer coisa. Então aproveite o processo. O resultado é consequência do que você aproveitou ou não. Basicamente isso. E a Meiko lembra desse momento da primeira temporada, né? Daquela batalha no topo, o quanto que o Bird mostrou que se divertiu bastante. E mesmo na derrota ele persistiu. E isso aqui acabou inspirando ela. Olha que bonito. Acabou inspirando ela e ensinando a ela que às vezes não é preciso vencer. Na verdade, o que mais importa é você aproveitar aquilo que você está fazendo no momento. Especialmente quando se fala de um jogo, como é Beyblade aqui no caso, né? É um momento que ela aprendeu isso com ele. Ela até comenta que aprendeu um pouco tarde essa lição. Porque se você lembra do passado da Meiko, você sabe muito bem que ela se esforçou demais, ela se machucou, ela não quis contar que se machucou para os colegas de time para não forçar o time a desistir por causa dela e acabou se prejudicando mais. A amiga dela, que era a líder do time, acabou pensando que foi erro dela, né, de não ter conversado com a Meiko, de não ter entendido a situação e que talvez tenha forçado muito a Meiko para ser forte e ser obrigada a vencer naquele momento. Então a Meiko se forçou, se machucou, prejudicou ela, acabou prejudicando o time, deu uma brigaiada e a gente vê que na verdade quem desbandou o time foi o Bantaro, que é o Cadover. E para que as duas não brigassem, ele falou: tô saindo do time, vamos desmontar isso daqui. Deu toda uma treta, um negócio assim que bastava compreender que aquele esforço todo valeu a pena. Se machucar daquele jeito permanentemente valeu a pena? Sabe, essa é uma reflexão forte que o episódio traz. Muito bonita, por sinal. E porra, de novo, é um anime pra vender produto, mano. Como assim? Que é isso? Que reflexão, né? Do nada. E tudo que acontece nessa cena faz com que o Bird perceba que realmente ele tava trazendo pra si um peso muito grande nas costas. Ele tava querendo que a responsabilidade de vencer, continuar a forçar a barra até conseguir algum resultado desesperadamente, sem pensar muito e sem aproveitar o processo. Tava tudo nas costas dele, tudo na cabeça dele e ele não tinha pra onde fazer isso escapar. Lembra do episódio do acampamento, lá da primeira temporada? Que o Exo simplesmente fala: cara, você não tá curtindo jogar Beyblade? Para de jogar. Simples assim. Se você não tá se divertindo, não faz. Se não é bom pra você, não faz. E aí o Bird se motiva. Tem essas quedas, né? O Bird tem esses momentos assim muito, sabe, de desespero total pra querer evoluir logo, pra querer vencer logo, mas ele não é esse personagem. Talvez ele se torne esse personagem quando ele começar a entender melhor a voz de cada Beyblade. Olha aqui temos uma abertura interessante, mas na verdade tudo que ele faz nessa cena aqui logo na sequência é correr pro mar e começar a gritar que nem um louco, jogar água pra cima, extravasar mesmo. Porque tudo que ele precisava era um momento de ócio para pensar e descarregar todo esse peso que estava nas costas dele. Então muitas vezes gritar, jogar água pra cima como ele tá fazendo aqui, extravasar mesmo, sabe, soltar toda aquela energia ruim, aquela coisa negativa que tá dentro dele, era o que ele precisava, porque ele tava se sentindo, de novo, muito frustrado, e ele é um cara que o tempo todo tá carregando as coisas pra si, e ele não solta isso, ele não tem essa questão da frustração que ele explode por algum momento, ou que ele consegue desviar e colocar ali em uma batalha, uma coisa assim, ele vai guardando pra si tudo isso. E esse é o momento que ele explode, que ele não aguenta mais. E a Meiko precisou fazer tudo isso para que o Bird conseguisse se soltar e acabar com esse peso nas costas dele. Se sentindo muito melhor e agradecendo a Meiko por esse momento que ele precisava realmente, chega um convidado muito especial e inesperado nesse episódio. Aqui temos Cadover fazendo uma entrada, mas a Meiko comenta: nós vamos fazer uma coisa, mas não é o Cadover que está aqui.
Quem tá aqui é o Bantaro, o meu antigo colega de time. E aí nós temos a revelação, né, dele sem óculos pro Bird, enfim, aquela coisa toda, mas ele não tá como Cadover da B4, ele tá como Bantaro, ele tá como CPF, pra ajudar o Bird e a Meiko nesse momento. O que é a ajuda dele? Eles vão direto ali pra onde o time dele sempre se reunia, tanto pra fazer as reuniões estratégicas quanto pra batalhar, enfim, e ele sugere um desafio, sugere enfrentar o Bird mesmo, utilizando o Hell's Reaper, exatamente para ver o quanto o Bird evoluiu desde que ele fez aquele teste lá na Torre X no começo da primeira temporada. Não só o Bantaro, mas também a Meiko fala, também vou batalhar. Vou usar o Whale Wave e vai ser uma batalha de 2 contra 1. Mas peraí, como assim 2 contra 1? Vocês estão malucos? Eu sou só um principiante, eu não tenho nenhuma estratégia, eu não tenho nada, não sei o que, tô numa fase ruim. Para, moleque. Para de se subestimar. Você é bom, você tem a capacidade, você só precisa aprender a se controlar, você precisa aprender a aproveitar o momento, cara. Que o Bird também tem aquele negócio de ansiedade que eu entendo perfeitamente. A gente pega tudo de ruim e já aceita como verdade. Isso aqui é um negócio que é terrível. E as batalhas vão acontecendo, o Bird vai perdendo bastante, mas chega um momento que a Meiko fala pra ele, olha, você tem que aprender a aproveitar os momentos que as coisas não dão certo ou não vão como você quer. Você tem que aprender que tem situações na vida que você não controla e que mesmo assim você tem que entender como uma experiência de aprendizado. É isso que ela quer dizer nessa cena. Eu achei muito bonita a mensagem também. Quando o Bird tem esse estalo de entender que, putz, eu tô me forçando muito a querer vencer o tempo todo porque tô no desespero da Star Battle, de querer ajudar a Tenka, de derrotar um inimigo muito forte que derrotou o Pendragon, enfim. Ele simplesmente se esquece do principal que ele falou no último episódio da primeira temporada, que é se divertir, aproveitar a batalha, jogar por jogar. Simples assim. Isso entra muito no conceito de Bottomman DX, de novo, que falei que ia retomar. A questão de você aproveitar o jogo pelo jogo é o conceito de borbulhar, que tem no Bottomman DX, quem assistiu sabe. Mas é basicamente isso, é o conceito de você gostar do que você faz, gostar do jogo. Simplesmente ver os Beyblades rodando na arena, se batendo, não interessa o resultado, é você curtir. E é isso que ele precisa aprender nesse momento. Quando ele entende essa mensagem da Meiko, o lançamento dele surpreende ela e também o Bantaro que tá ali do lado. E quando ele também passa uma lição falando exatamente isso, você tem que aprender a se soltar um pouco mais, você tem que aprender a curtir as experiências que você tem e gostar do jogo. Aí as coisas começam a mudar um pouco e aí começa a rolar aquela conexão, aí começa a vir a ideia da voz. O Bird simplesmente começa a aprender a aproveitar mais a batalha e se preocupar menos com o resultado e puxa para si a ideia de que quer o Hell's Reaper como parceiro. Olha como o Bird trabalha diferente, né? Ele não tá se adaptando à situação de 2 contra 1, que são 2 Bladers profissionais que já foram para enfrentar o Pendragon. Não, ele tá aqui para aproveitar o jogo. E quando ele puxa para si, falando, perguntando, pedindo ao Hell's Reaper para ser o seu parceiro, esse é o momento que ele ouve essa voz que ele precisava ouvir, que estava dentro dele o tempo todo, e ele funciona diferente dos outros personagens. Eu tô falando, ele é a porta de entrada para um pontinho um pouco mais fantasioso, mas que traz a ideia de conexão com o item que parece que outros personagens meio que não têm. Então o Bird acaba se tornando muito mais interessante como personagem, como se já não fosse o bastante para mim, mas muito mais por conta desse aspecto aqui, de trazer essa conexão maior, essa ideia de voz, tudo isso que pode ser muito bem explorado no futuro da série. E a partir do momento que rola esse, vamos colocar entre aspas, despertar, temos então um desempenho absurdo. O Hell's Reaper começa a desviar de todas as investidas do Whale Wave e do Wyvern Gale, começa a simplesmente desviar de tudo, surpreende a Meiko e o Bantaro que estão ali assistindo, falando, uou, o que tá acontecendo aqui? Ele começou a ficar bom do nada, mesmo que ele quase tenha sido jogado para fora, ele ainda consegue posar na arena exatamente como foi com a batalha com a Tenka, ele faz a mesma coisa que ela, cai de volta na arena e parte para cima dos oponentes. A Meiko sente que tem alguma coisa diferente nesse momento. E a cena é muito rápida, mas ele simplesmente mete um Burst Finish no Whale Wave, como se não fosse nada, absolutamente rápido. Ele faz isso daqui e já puxa uma manobra para ir para cima do Wyvern Gale
para derrotar o Bantaro. E aí, claro que o acaso tem que acontecer, porque na movimentação, que é tão rápida, faz com que a Blade do Whale Wave caia em cima do Hell's Reaper e desequilibre ele. Quando ele atinge o Wyvern Gale, ele já tava com pouquíssima rotação. Mas isso, ele só aceita a derrota. Ele fala, puta, perdi de novo, não acredito, sério, tal. Mas os dois ficam aqui chocados e até sorriem um pro outro logo na sequência, porque se não fosse esse azar de cair a Blade em cima do Hell's Reaper, ele teria vencido os dois. Então, de novo, a gente vê mais uma vez o anime passando aquela lição de que vencer e só isso não é importante. É muito mais sobre a experiência de jogar e curtir esse processo, tanto de evolução quanto de jogo, pelo processo, sem focar tanto no resultado, porque o resultado acaba sendo uma consequência. E é exatamente o que o Bantaro, agora cadover com óculos, fala. Se aproveita mais e não se preocupa tanto assim. Foi um episódio para tirar o peso das costas do Bird. No final, enquanto o Bird e a Meiko estão voltando para casa, o Bantaro faz uma ligação e conta tudo o que aconteceu durante o dia, porque ele se encontrou com a Meiko e ele estava contando para Ai, que tá ali com a pequena Meiko e ouvindo tudo com um sorriso no rosto e ainda com a foto do time que sempre ela tem ali do lado, né, na casa dela com o bey dela. A vida anda, as coisas mudam, as pessoas se afastam, mas quando são amigos de verdade, nunca esquecem uns dos outros. Muito bonitinha a cena, faz um carinho no fã, é um abraço, né? Muito bom ter esse momento aqui. O Bird acaba ficando com uma aura muito mais leve, se a gente pega uns quadros atrás. Observa bem como ele tá super leve, a cena super iluminada, mas aqui também questão de iluminação, olha como estava mais pesado o traço, como o Bird estava mais sério, preocupado, estava mais denso, negócio difícil para ele. E quando a gente chega nas cenas finais, simplesmente ele tá mais calmo, relaxado, iluminado, enquanto ele olha feliz em agradecimento para Meiko, enquanto ela fala que não vai desistir não, que tem que continuar se levantando, porque coisa que ela disse anteriormente no episódio, não importa quantas vezes você perca, você sempre vai poder colocar os pés de novo numa arena e batalhar mais uma vez. Ela aprendeu com o Bird sobre persistência e assim um dos nossos protagonistas ensina todo mundo que é o processo que importa. É, na verdade, a persistência em continuar querendo seu objetivo, continuar lutando. Às vezes a gente cai, às vezes a gente fica um pouco decepcionado, às vezes a gente fica triste, a gente só precisa, às vezes, gritar, sabe? Soltar tudo isso. E a mensagem do episódio é essa, muito bonita. Assim o episódio encerra, fantástico, não só pelas batalhas, mas pelos desenvolvimentos. A gente vê que o Bird é sempre um personagem que traz uma mensagem forte e que traz aquele incentivo de perseverança. A chave, a palavra que traz aqui consigo é perseverança. Eu acho muito legal como eles têm feito esse trabalho para trazer realmente essa questão para o personagem, ao mesmo tempo trazer aqueles momentos de quase vitória para ele e sempre evidenciando que você tem que aproveitar o processo. A mensagem é muito bonita de fato, então eu gostaria de ver mais episódios assim, porque, de novo, Beyblade X é uma obra que entrega muito mais do que ele aparenta, né? As pessoas subestimam demais, provavelmente é um anime mais subestimado do ano por essas questões. Tem tanta coisa a ser discutida e observada em questão de desenvolvimento de personagem que vai muito, mas vai muito além das batalhas apenas. Vai muito além dos resultados. E é esse tipo de reflexão que eu proponho com os vídeos comentando os episódios aqui. Eu espero que vocês estejam gostando. Então aproveita, deixa um gostei, se inscreve no canal para vídeos todos os dias, comenta aqui embaixo o que é que você achou do episódio, dos comentários, enfim, tudo isso. Se você sentir que quer adicionar alguma coisa, adiciona. Tô aqui para ler os comentários e trocar ideia com vocês, beleza? Espero que vocês tenham curtido e a gente se vê numa próxima. Até mais!